Graças a Deus, irmãos, pela oportunidade que o Senhor me dá para estar aqui na presença dele, estar aqui junto com os irmãos. É um privilégio, irmãos. Muitas coisas acontecem e às vezes, irmãos, a gente pode até desejar estar aqui e a enfermidade chega, a gente não está aqui, está dentro de um hospital, está numa unidade, né, numa UPA, está num hospital, está fazendo um exame que a gente não quer. Então, assim, privilegie, dê valor este momento que você está na casa do Senhor, glorificando a Deus, porque aqui bem pertinho a gente mora realmente, né, bem perto de vários hospitais, de UPAs, né, Getúlio Vargas, Barão de Lucena, a própria UPA, não é? As UPinhas, tudinho. E ali a gente só encontra o quê? Ai, ui, sofrimento, dor, morte e tristeza. Mas aí eu vendo a parte do Senhor neste dia, falar da alegria que o Senhor é na nossa vida, falar da transformação que Ele pode fazer e falar do privilégio de nesta noite, hoje, dia 2 de maio do ano de 2023, o Senhor me dá graça, me dá saúde, me dá inteligência, me dá intelecto para falar do amor dele. Não é um privilégio. É um privilégio. E eu não sou melhor do que você, não. Prepare que mais na frente você vai chegar aqui, vai deixar uma palavra, o outro vai chegar aqui, vai deixar uma palavra, o outro vai chegar aqui e vai também deixar uma mensagem de Deus. Essa palavra, irmãos, que nós temos aqui para pregar, essa palavra não está na boca com todo respeito, do cachaceiro, não. Essa palavra não está na boca dos ímpios, não. Essa palavra está na boca do crente. Está na nossa boca, está no nosso coração. Com todo o respeito que a gente deve ter às pessoas pelas suas escolhas. Mas essa palavra não está na boca dele, não. O louvor que nós entoamos também não está na boca dele, não. Mas o louvor que nós cantamos aqui é para a glória do nome do Senhor. A pregação que a palavra de Deus que nós lemos é para a glória do nome do Senhor. E a nossa vida também é para a glória do nome do Senhor. Fique bem esperto nisto. Então, o Senhor fala comigo, irmãos, hoje, né? Eu estava meditando ali em Ezequiel, capítulo 37, e diz assim: a visão de um vale de ossos secos, e veio a mim, e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale, que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que eu farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aleluia. E porei nele sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E eu profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e esse que fez um ribuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e esse que vieram nervos sobre eles, por cima, mas não havia neles espíritos. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um grande e extremo exército. Aleluia. Então me disse o Filho do Homem: esses ossos são a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a casa, a terra de Israel. Irmãos, é uma visão que o profeta Ezequiel teve. Ele teve uma visão de um vale de ossos secos. Irmão, você já viu osso seco? Já viu? Eu vi, a gente vê. Um ossinho de galinha seco. A gente vê? A gente vê na rua, né? A gente passa assim, que alguém
seco. Às vezes você pega e está se esfarelando, tá? Então, a mesma coisa, o osso seco do ser humano, né? Era uma visão que ele teve de como se fosse uma multidão, mas era tudo de osso seco, ossos secos. Os ossos estavam todos secos. E ele traz aquela visão. Aí o Senhor chega para ele e disse assim: tu viste essa visão dos ossos secos? Eu disse: vi. Vem cá, me diz uma coisa: poderão viver esses ossos? É meio que perguntar. Pega o esqueleto da galinha, a gente já comeu a carne todinha, tá o esqueleto, botou no sol, secou, como a gente bota a carne do sol, né? Aí o esqueleto secou todinho. Aí alguém chega: ô Fábio, esses ossos ali, desse esqueleto dessa galinha, poderá ter vida? Poderá viver essa galinha de novo? Lógico que não. Só que o seguinte, quando Ezequiel teve essa visão, o Senhor perguntou para Ezequiel: vem cá, Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ezequiel era um homem sábio. Ele disse: Senhor, tu sabes? Talvez se fosse eu, irmão. Eu disse: Senhor, não, porque já está sequíssimo aí, a vida já foi, já não tem mais nada. Mas Ezequiel, ele foi inteligente, ele foi esperto, ele estava em sintonia com Deus. Ele disse: Senhor, tu sabes. O Senhor chega para ele: pois então, profetiza sobre esses ossos e diga: ossos secos tenha vida. E a Bíblia diz, irmãos, que os ossos começaram a criar carne, começaram a criar nervos. Fica imaginando, tá lá a ossada, né? De um cadáver que a gente vê às vezes na faculdade, a gente vê na internet, a gente vê, tá lá só o cadáver. E daqui a pouco começa a criar osso, começa a nervos, começa as articulações, começa a acontecer tudinho, e aí virou uma multidão de gente. O que era uma base de uma multidão de ossos secos, ali se transformou uma multidão de gente. Quando se transformou uma multidão de gente, o Senhor disse: agora profetiza. Profetiza aos 4 cantos e diz: Espírito, vem dos 4 cantos e entra, porque ali estavam os ossos. Estava ali os ossos, estava ali a carne, estava ali o corpo. Agora já estava o corpo humano. Mas estava inerte ali porque não tinha vida. A vida é o Espírito, sabe? A vida é o Espírito. Daí a nossa preocupação que você conheça a briga espiritual. Porque o inimigo, ele quer o nosso espírito. Ele usa o nosso corpo, tá? Para atormentar o nosso espírito, porque nós temos um espírito e nós vamos prestar contas de Deus naquele grande dia. Você pensa que não? Tem um louvor que fala: o espírito que o Senhor deu, esse mesmo espírito que o Senhor deu, ele um dia vai requerer. Ele vai requerer esse espírito. Então, irmãos, preste atenção. A carne, vendo aqui, essa carcaça é emprestada. A carne, o corpo é emprestado. Tem só a carcaça. Daqui um pouco a irmã faleceu, vai lá. Os vermes vão comer as minhas carnes. É natural, você sabe. Por mais robusto, por mais bonito que coloque ali, as formigas vão entrar, os bichos vão entrar, as larvas vão entrar e vão comer o meu corpo. O seu de cada um, a gente tem que ser sincero, tá certo? Mas o que é que importa para Deus? É a sua alma, é o seu espírito. Aí o Senhor chega para Ezequiel e diz: agora profetiza aos 4 ventos, aos 4 cantos, e diz: ó espírito, vem dos 4 cantos e toma. E a Bíblia diz que aqueles mortos, aqueles que outrora eram ossos secos, depois pegaram carne, nervo, estrutura, olha, tiveram ali suas articulações, eles se transformaram em homens, mas estavam sem espírito. Eles estavam. Aí o profeta orou. Aí disse que levantou um grande exército. Aleluia. Um grande exército. Aqueles que outrora eram ossos secos. Era um vale, eu posso ver, irmãos. Um vale de ossos secos. Sequíssimos. Como eu falei, aquele ossinho de galinha que a gente come, joga lá, fica lá seco, a gente pisa nele, não tem nada. Pronto, põe naquele estilo. Os ossos estavam ali, só que eram ossos de seres humanos, né? E Deus deu vida. Então, neste momento, irmãos, aleluia, Deus deu vida. Deus fez aqueles ossos secos eles terem vida. Deus fez aqueles ossos secos glorificarem o nome do Senhor. Deus fez ter um batalhão de servos do Senhor. E assim mesmo foi comigo quando me encontrou. Eu era um osso seco.
sem Deus, sem paz, sem salvação, sem comunhão com Deus, sem querer assunto com Deus. Eu dizia, esse negócio de crente é para doido, fanático e até um termo ofensivo, o povo burro, eu dizia. Esse povo crente é tudo burro. É como se tivesse dois céus, porque eles dizem que vão para o céu. Eu digo que vão para o céu também, porque tem o céu dos crentes e tem o meu céu, porque eu vou para o céu. Irmão, como é que eu ia para o céu? Cheia de demônio, cheia de pensamento perverso. Como é que eu iria, irmãos? Era um vale de ossos secos, sequíssimos. Mas um dia, irmãos, Deus olhou do céu, aleluia, usou uma pessoa e disse para mim: Deus tem algo na tua vida. Isso é história sua, porque você gosta de mim, né? Não, minha filha, eu estou dizendo a você, Tatinha, eu digo assim, a minha mãe na fé, né? A pessoa que me falou de Jesus. E ali ela disse: Deus te ama, Jesus te ama, Deus tem um plano para realizar na tua vida. Mas não nessa vida que você está levando, não nessa vida longe de Deus. Então eu era ali, o vale, estava ali no vale de ossos secos, mas o Senhor chegou. Então, para encerrar, breves palavras que o pastor me pediu para a nossa oração, já estão em 11 minutos, tá? Eu posso dizer a você a mesma coisa. Eu não sei o seu estado. Você, amado ouvinte, internauta que está aí do outro lado, eu não sei o seu estado. Não sei se você está no vale de ossos secos. Eu só sei que eu também era uma das tais. Eu estava lá, mas o Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor encontrou comigo. O Senhor mudou a minha história. Tá? Me deu vida, deu fôlego de vida, e eu estou aqui glorificando o nome dele até hoje. Então saia já do vale de ossos secos, entregue sua vida ao Senhor, tenha comunhão com o Senhor, venha, que haja o sopro do Espírito Santo sobre a sua vida, que você medite na Santa Escritura, na palavra do Senhor, e que o Senhor possa efetivamente transformar a tua vida como Ele transformou a minha. E hoje nós celebramos aqui o 5º culto de adoração a Deus, o 5º culto de Santa Ceia do ano de 2023. É um culto de Santa Ceia. E hoje nós lembramos o sacrifício ali no Calvário que Jesus Cristo fez para nos dar vida e vida com abundância. Então somos gratos a Deus por tudo, somos gratos a Jesus Cristo pelo sacrifício. E a forma de agradecer a Deus, a forma de agradecer o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo é proclamando aos 4 cantos, proclamando as boas novas de salvação. Tem solução para você, teve solução para mim. Jesus é vivo, Jesus é real, Jesus é nota 10, Jesus é fantástico, Jesus é incrível, Jesus é maravilhoso, Ele está vivo e eu hoje falei com Ele. Deus te abençoe em nome de Jesus.